Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nós vamos continuar falando sobre a integral definida. Agora, aplicações da integral definida no cálculo da área de um setor curvilíneo em coordenadas polares. Para obter a área de um setor curvilíneo em coordenadas polares, primeiro nós vamos tomar uma função ρ igual a f de θ, que é contínua, e ele descreve uma curva em coordenadas polares no intervalo α-β. E nós vamos determinar a área delimitada por essa região, ou da área delimitada pela função ρ igual a f de θ nessa região. E inicialmente, então, nós vamos tomar uma partição do α-β. Então, observe nesse desenho, nós temos um arco. Esse arco corresponde à função ρ igual a f de θ. Ele tem limite inferior α igual a θ0 e limite superior beta igual a θn. Então, seja o x uma partição do intervalo do arco alfa-beta, em que o θ0 corresponde ao alfa, como nós temos aqui no desenho. O θ1 é o primeiro ângulo após o θ0 e ele é maior do que o θ0, depois vem o θ2 maior que o θ1, assim sucessivamente, até chegarmos ao θn, que é, no caso, o valor do arco beta. E para facilitar os cálculos, nós vamos admitir que o Δθ1, que é a distância entre o θ0 e o θ1, o Δθ2 e até o Δθn, sejam os subarcos da partição x e todos tenham o mesmo módulo. E o raio ρi seja o raio que está associado a um ângulo xi pertencente ao Δθi. Isto é, vamos supor, aqui no desenho não são, mas vamos supor que todas essas distâncias sejam iguais. Então aqui nós temos o raio ρi e nesse ponto está o arco xi. Aí, para determinar a área, então todos vocês devem lembrar que a área de um setor circular é o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 2. Então, imaginamos que a área, por exemplo, dessa região verde é o raio ao quadrado vezes o ângulo, que é o Δθi, dividido por 2. Assim, a área aproximada da região toda será a soma das áreas de cada um desses arcos, ou de cada uma dessas regiões delimitada pelos arcos, por exemplo, do arco θ0 até θ1 e assim por diante. E admitindo que esses arcos se tornam cada vez mais menores, eles se aproximam de zero, então nós podemos dizer que a área aproximada da região é a soma de todas as áreas de cada sub-região, e tomando o limite quando o número de arcos tende a infinito, então nós vamos ter o limite quando n tende a infinito de an, e vai ser um meio da soma de todas as regiões do alfa até o beta, e cada região é determinada pelo raio ao quadrado vezes a variação do ângulo, que no caso, quando o Δθ é muito pequenininho, nós vamos chamar de dθ. Essa não é uma prova, é apenas uma, digamos, uma dedução intuitiva. A prova de que a fórmula realmente é essa é mais rigorosa, mas no momento nós estamos interessados apenas com a forma intuitiva de observar a fórmula da área desta região. Vamos ver o exemplo. Então, determine a área da região que é simultaneamente exterior ao cardioide ρ igual a 1 menos cosseno de θ e interior ao círculo ρ igual a 1. Então, no gráfico, nós vemos as duas curvas. Essa vermelha corresponde à curva que é determinada pelo cardioide, e a azul, a curva determinada pela circunferência ρ igual a 1, que determina o círculo. Os pontos de intersecção da curva ocorrem quando a equação da primeira é igual à equação da segunda. Nesse caso, não precisa muito esforço para ver que eles ocorrem em ρ igual a π sobre 2,
negativo e ρ igual a π sobre 2 positivo. Nós queremos a área que está exterior ao cardioide e interior à circunferência. Então, corresponde à área R1, que está em azul. Já que a parte que está no primeiro quadrante é simétrica àquela que está no quarto, então nós podemos calcular a área da região R1 e depois multiplicar por 2. E para determinar a região R1, nós pegamos a área do disco de raio 1, que está no primeiro quadrante, menos a área delimitada no primeiro quadrante pela cardioide, que corresponde a essa parte em amarela. Então, fazemos a área do disco no primeiro quadrante, menos a área amarela, vai resultar a área em azul, que corresponde à área delimitada interiormente pelo cardioide e exteriormente pela circunferência de equação ρ igual a 1. Então, os limites são os seguintes. No primeiro quadrante, a área azul, o ângulo começa em 0 e vai até π sobre 2. O mesmo ocorre com a área em amarelo, no primeiro quadrante. Começa em 0 e vai até π sobre 2. Então, por isso, nós temos o ângulo menor igual a 0, o primo ângulo inicial igual a 0 e o ângulo final igual a π sobre 2 nos dois casos. Já o raio inferior na região em azul, ele é 0, porque se nós formos preencher esse disco com pequenas circunferências, com o raio variando até 1, então a menor circunferência que nós vamos ter é a circunferência de raio 0. E a maior circunferência é a circunferência de raio 1, que ela delimita a parte externa da área. Já o cardioide, quando θ for 0, então nós temos ρ igual a 1 menos cosseno de 0, que vai ser 0. Então significa que o menor raio que o cardioide vai assumir é 0. E depois os raios vão se modificando conforme, eles vão crescendo conforme o ângulo que a gente vai procurando a imagem, até chegar ao seu valor máximo, que ocorre quando θ for π sobre 2. De modo, então, que o limite da região, ou seja, a fronteira da região em amarelo, ela vai ser descrita pela curva 1 menos cosseno de θ, com o arco variando de 0 até π sobre 2. Agora, então, vamos fazer o cálculo da integral. É a região da circunferência menos a região do cardioide, que seria no primeiro quadrante a região em azul, menos a região em amarela no R1. Aí, vamos ter, então, duas vezes 1 sobre 2, cosseno de 0 a π sobre 2 de 1 ao quadrado de θ, menos 1 sobre 2, cosseno de 0 a π sobre 2, da função 1 menos cosseno ao quadrado, 1 menos cosseno, tudo elevado ao quadrado de θ. Como nós temos 1/2 multiplicando as duas integrais, nós podemos passar para fora do sinal de integração, e também o domínio é o mesmo para as duas integrais. Observe que vai de 0 a π sobre 2 na primeira e na segunda, então podemos também passar todas as duas funções do mesmo domínio para poder fazer a simplificação. Agora vamos desenvolver esse produto notável que está no segundo termo. Então vamos ficar com o primeiro termo ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo termo duas vezes, e mais o quadrado do segundo termo, que vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Agora, lembrando que para encontrar a primitiva de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, nós temos que fazer uma substituição por uma identidade trigonométrica. E a identidade que dá a substituição do cosseno ao quadrado vai ser 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Isso nós vamos fazer após feita a simplificação. 2 sobre 2 dá 1. 1 menos o menos 1 dá 0. Aí sobra menos o menos 2, 2 cosseno de θ, e menos o 2 cosseno menos o cosseno ao quadrado de θ, que vai ser substituído por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2.
Agora podemos então determinar a primitiva. No primeiro caso, a primitiva será 2 seno de θ, com o θ variando de 0 a π sobre 2. No 1 sobre 2, a primitiva é π sobre 2, é o θ sobre 2. E a primitiva do cosseno de 2θ sobre 2 é seno de 2θ sobre 2 vezes o 2, que vai dar seno de 2θ sobre 4, variando de 0 a π sobre 2. Aqui é fácil ver que quando o θ for 0, vai dar 0 nesse termo e também nesse termo aqui. E se o θ for π sobre 2, então aqui nós vamos ficar com o seno de 2π sobre 2, que é o seno de π também vai dar 0. Então vai sobrar apenas o cosseno aqui, vai sobrar apenas 2 vezes o seno de π sobre 2, que é 1, daí vai dar 2, menos, quando substituirmos o θ por π sobre 2, vai ficar π sobre 4. E este é o valor da área em azul, que corresponde à área externa cardioide de raio dado por 1 menos cosseno de θ, e interna a circunferência de raio ρ igual a 1. Outro exemplo é escrever em coordenadas polares a integral que calcula a área da região simultaneamente exterior à circunferência de raio igual a 1 e interior à rosácea 2 cosseno 2θ. A figura que nós temos abaixo ilustra a região desejada, e para determinar os pontos de intersecção das duas curvas, nós vamos fazer a equação da primeira, que é ρ, igual à equação da segunda, que também é ρ. Então, vamos ficar da seguinte forma. O gráfico, então observem que a curva em vermelho, ela dá a circunferência ρ igual a 1, e a curva em azul, ela dá a rosácea, que no caso ela tem 4 pétalas. Assim, 4 pétalas, a área no primeiro quadrante da primeira pétala, ela é simétrica à área do quarto quadrante, então nós podemos dizer que a região R1 ela se repete 8 vezes. Portanto, para determinar a área da figura total, basta calcular a área da região R1 e multiplicar por 8. Agora vamos ver a variação do ângulo para a região R1. Então nós fazemos ρ igual a ρ, daí temos 2 cosseno de 2θ, que é a equação da rosácea, igual a 1, que corresponde à equação da circunferência. O 2 passa dividindo 1, fica cosseno de 2θ igual a 1 meio, e como nós sabemos que o arco que tem cosseno 1 meio é o π sobre 3, então escrevemos 2θ igual a π sobre 3, que corresponde ao θ igual a π sobre 6. De modo que o arco que define a região R1 começa em 0 e termina em π sobre 6. Observem que a região R1 ela fica toda compreendida entre esses dois arcos. Uma das dificuldades que o estudante em geral tem é verificar o arco inicial e o arco final. Nós devemos dizer que o arco inicial e o arco final ele deve ser identificado pelo ponto onde inicia a região, que no caso é θ igual a 0, e onde ela termina, que corresponde à intersecção das curvas da rosácea e da circunferência, e corresponde ao θ igual a π sobre 6. Agora nós podemos construir a integral. Então, lembrando que tem 8 partes, então os limites da região da área amarela R1 começa no ângulo 0 e vai até o ângulo π sobre 6. O arco inferior é constante, porque corresponde à circunferência igual a 1, e o arco exterior ele acompanha a curva ρ igual a 2 cosseno de θ. Assim, a integral vai ter a seguinte configuração: 8 vezes a área amarela R1, que vai ser 8 vezes 1 sobre 2, o θ começando em 0 indo até π sobre 6, o lado exterior, que é 2 cosseno 2θ elevado ao quadrado, menos a parte inferior, a limite inferior da região amarela, que corresponde à circunferência de raio 1 de θ. Aí, elevando ao quadrado, então ficamos com 4
cosseno ao quadrado de 2θ menos 1 ao quadrado. Trocando o cosseno de 2θ por uma identidade trigonométrica de mesmo valor, vai ficar 1 mais cosseno de 4θ, porque sobre 2. E simplifica o 4 por 2, vai dar 2. Então, 2 vezes 1 mais cosseno de 4θ menos 1. Agora multiplicamos, então fica 2 vezes 1, 2. Menos o 1 vai sobrar 1. Cosseno, 2 vezes o cosseno de 4θ. Então, 2 vezes 1, menos 1, sobra esse 1. E 2 vezes cosseno de 4θ dá 2 cosseno de 4θ. Vamos resolver essa integral usando o software Máxima. Então, nós temos o software Máxima. Eu já tenho digitado o valor do 1 mais cosseno de 4θ. E vamos então em cálculo, integral, Ctrl V. No lugar do θ a gente está usando a variável t. Então, vamos escrever t para a variável de integração. E aqui nós temos a primitiva. Agora, vamos pegar essa primitiva, marcá-la, Ctrl C, e escrevemos uma função f de t. Vamos escrever f de t, dois pontos, igual, Ctrl V para ter a função, Shift Enter. Então, ela fica definida como uma função para podermos encontrar os seus valores do limite superior e limite inferior. Lembrando que o limite superior é o π sobre 6 e o limite inferior é o 0. Então, nós vamos escrever da seguinte forma. Vamos no máxima, escrevemos f do limite superior é o π. Como nós queremos calcular, temos que pôr porcento primeiro. π dividido por 6, daí Ctrl Shift Enter. Aí temos o valor. Depois f do 0, Shift Enter, temos o valor que é 0. Agora o valor da área, então vai ser igual a área, vamos pôr aqui dois pontos, igual, o primeiro output, que é, vamos escrever Ctrl C, que é o porcento O3, Ctrl V, mais o segundo output, que é a imagem do 0, Ctrl C, Ctrl V e Shift Enter. Alguma coisa saiu errado. Eu acho que é aqui, ele não gostou dessa colocação. Então, Shift Enter. Aí o valor dessa integral é π sobre 6 mais raiz de 3 sobre 4. Agora continuamos então com um outro exemplo, que é o seguinte. A integral em coordenadas polares é escrever a integral que permite calcular a área da região que é simultaneamente interior às curvas ρ igual a 5 cosseno de θ e ρ igual a 5 vezes raiz de 3 seno de θ. Também nós vamos escrever a área da região e depois calcular usando máxima. Então, o gráfico é o seguinte. Nós temos 5 cosseno de θ, é uma circunferência que tem centro em 2,5, que corresponde a 5 meios, e o diâmetro vai do 0 até o 5. E 5 raiz de 3 seno de θ é a circunferência que está em azul. Então, ela tem o centro em 5 raiz de 3 sobre 2 e é descrita pela equação em azul. Agora, para calcular a área que é simultaneamente delimitada pelas duas regiões, nós vamos observar aqui que existe a área que está entre o raio que define o arco π sobre 6 e a circunferência que está em azul é essa região azul. E a área que define a região que está entre o raio que divide ou que pertence ao ponto de intersecção das duas curvas, R2, está acima da linha azul e entre a circunferência
de cor vermelha, que é a circunferência 5 cosseno de θ. Como foi que a gente encontrou esse ponto de intersecção? Então, nós fazemos ρ igual a ρ, daí nós temos que o ρ da circunferência em azul é 5 raiz de 3 seno de θ, e o ρ da circunferência vermelha é 5 cosseno de θ. Então, seno dividido pelo cosseno é a tangente. Aqui podemos simplificar e racionalizar. Assim, a tangente do θ vai ser raiz de 3 sobre 3, e o arco que tem a tangente raiz de 3 sobre 3 é o π sobre 6. Então, agora observemos. Como foi dito antes, a região em azul ela fica no primeiro quadrante, dentro da região circular que começa em θ π sobre 0 e vai até θ π sobre 6. E a região em amarelo, ela já fica no primeiro quadrante, porém, dentro do arco que começa em π sobre 6 e vai até θ igual a π sobre 2. Por isso, os limites de integração dessa região serão os seguintes. A área em azul, ela começa em 0 e vai até π sobre 6. E a área amarela começa em π sobre 6 e vai até π sobre 2. O ângulo nas duas curvas começa em 0. Ocorre quando o θ for, no caso, quando o θ for 0, então a circunferência em azul tem o seu menor valor de raio igual a 0. E quando o θ for π sobre 2, a circunferência em vermelho tem o seu menor valor 0. Agora, o limite superior da área em azul, observem que ele acompanha a circunferência ρ igual a 5 raiz de 3 seno de θ. E o limite superior da área amarela acompanha a circunferência de raio igual a 5 cosseno de θ. Assim, as integrais vão ser as seguintes. A área azul mais a área amarela, que nós temos que somar as duas áreas, vai ficar 1 sobre 2, a integral de 0 até π sobre 6, dos 5 raiz de 3 seno de θ ao quadrado, de θ, mais 1 sobre 2, a área que começa no arco π sobre 6 até π sobre 2, de 5 cosseno de θ ao quadrado. O cálculo da área é feita como segue. A área azul mais a área amarela. Então, nós vamos ter a integral de 1 sobre 2 de 0 até π sobre 6, 5 raiz de 3 seno de θ elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2. O ângulo começa agora em π sobre 6 e vai até π sobre 2, 5 cosseno de θ ao quadrado. Elevando ao quadrado, então, vamos ter 5 ao quadrado vezes 3, que dá 75, seno ao quadrado de θ, mais 1 sobre 2, o 5 ao quadrado é 25, cosseno ao quadrado de θ. Agora, o seno ao quadrado de θ e o cosseno ao quadrado de θ, devemos substituí-lo por uma integral, uma identidade trigonométrica equivalente. No caso do seno, é 1 menos cosseno 2θ sobre 2, e no caso do cosseno ao quadrado, é 1 mais cosseno 2θ sobre 2. Agora, vamos pôr em evidência o 75 e o 2, então fica 75 sobre 4, a integral de 0 até π sobre 6, menos cosseno 2θ de θ, e põe em evidência o 5 e o 2, fica 25 sobre 4, vezes 1 mais cosseno 2θ de θ. O valor dessa integral vai ser 125π sobre 4, menos 25 sobre 4 raiz de 3. Vamos determinar esse valor da integral utilizando o máxima. Então, temos aqui o software máxima. Primeiro, vamos limpar a tela, fazendo Kill All, daí Shift Enter, para limpar as variáveis e a sintaxe que estão acima. Marcamos todas elas, del, agora está tudo limpo. Eu já tenho digitado no bloco de notas para ir mais rápido, então a primeira expressão é 1 menos 2 vezes o cosseno 2t, vamos em cálculo, integral, digita, a variável de integração é t, então marcamos o t, aqui é t menos seno 2t, é a primitiva. Então agora vamos escrever o Ctrl+C, daí escrevemos f,
de t, f de t, dois pontos, igual, f de t, dois pontos, igual a função, Ctrl V, Shift, Enter. Essa função, ela vai de, quer dizer, o domínio dela é de 0 a π sobre 6. Então, nós temos que agora encontrar f, abre parênteses, porcento, π dividido por 6, fecha, Shift, Enter. Aí temos o valor, e a outra vai de 0, f, então, 0, Shift, Enter, deu 0. De modo, então, que estão lembrados que a integral, a primeira integral, era 75 sobre 4, vezes a integral do 0 até π sobre 6 de 1 menos cosseno 2θ. Então, agora nós fazemos o 75 dividido por 4, abre parênteses, fazemos a soma superior menos a soma inferior, então, Ctrl C, opa, alguma coisa saiu errado, Ctrl C, aqui, Ctrl V, menos o 0, que não precisa pôr. Aqui temos que pôr o vezes, senão o 75 sobre 4 tem que estar entre parênteses e vezes. Aqui. Vamos pôr vezes, e agora com Shift Enter. Então, esse é o valor. Vamos simplificar? Então, para simplificar, nós vamos ir aqui, marcamos, simplificar a expressão, aí ela deu o valor de 25 vezes a raiz quadrada de 3 ao cubo sobre 8. A outra integral que nós temos, então, vamos pôr aqui no bloco de notas, 1 mais cosseno 2t, Ctrl C, vamos em integral, aqui, Ctrl V, a variável de integração é o t, ok, então aqui está a primitiva, vamos agora chamar de g de t a primitiva, g dois pontos igual, essa função aqui vamos chamar de g de t, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, Shift Enter. Agora nós estamos lembrados que a integral da segunda função ela vai de π sobre 6 até π sobre 2. Então temos que encontrar a função g de porcento, π dividido por 2, que é o superior, aqui é porcento, saiu 5, vamos acertar isso aqui, vamos acertar, é o porcento, π dividido por 2, Shift Enter, faltou o i, por isso que deu errado, o i tem que ser minúsculo, agora sim deve dar certo, Shift Enter, dá π sobre 2, e a segunda parte, então, é o g do porcento, π dividido por 6, fecha, Shift Enter, incorreto, por que é incorreto? Porque aqui tem que ser o porcento e por alguma saiu 5, agora deve dar certo, aqui Enter, então vamos lá, Shift Enter, aqui está a função, deu errado porque faltou o i, Shift Enter, agora deu certo. Bem, então a integral é essa aqui, como estão lembrados, ela era 25 sobre 4 vezes esse valor. Então vamos fazer, abre parênteses, 25 dividido por 4 vezes, abre parênteses, o output 10, Ctrl C, aqui,
Ctrl V, o output 10, menos o output 12. Ctrl C, de novo deu errado. Então, output 12, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, fecha e Shift Enter. Dá esse valor aqui. Bem, então agora vamos ver a área total. A área total, então, vamos ver aqui em cima, antes de simplificar, nós tínhamos encontrado a área, antes de simplificar, esse valor aqui, no output O5. Então vamos Ctrl C, a área total vai ser Ctrl V, output 0,5 mais output 13. Ctrl C, Ctrl V, 13, Shift Enter. Esse é o valor da área. Agora, se a gente quer simplificar, então fazemos a marcação. Vamos aqui em simplificar. Vamos por simplificar os radicais. Daí ela vai aparecer dessa forma. 250 sobre 48, que é um pouco diferente do que a gente encontrou, porque o processo de simplificação for diferente. Digamos que a gente queira um valor diferente, então podemos aqui simplificar a expressão. Agora ela tem, deu a mesma coisa, e essa expressão que nós temos aqui é um pouco diferente do resultado que nós temos no slide, mas é a forma de simplificação que foi feita diferente. Aqui nós temos 125π sobre 4, e no máximo ele deu 250 sobre 24, no caso, e no máximo ele deu 250 sobre 48. E depois nós temos a raiz quadrada 2 ao cubo. Então aqui, raiz quadrada 2 ao cubo, feita a simplificação, dá o resultado que aqui está. Bom, vamos adiante então, continuando o próximo exemplo, ele é encontrar a integral em coordenadas polares ou encontrar a área determinada pela intersecção das curvas x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 e x² mais y² igual a 2. Primeiro em coordenadas retangulares e depois em coordenadas polares. Então vamos lá. Em coordenadas polares, observem que x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 representa uma circunferência de centro C, 0 do x e 1 do y, e raio 1. E a x² mais y² igual a 2 representa uma circunferência de centro 0, 0 e raio 2. Então, isolando o y na primeira circunferência, nós vamos ter que o y é 1 mais e menos raiz de 1 menos x sobre 2, e na segunda é y igual a raiz de 2 menos x². Para determinar os pontos de intersecção, nós resolvemos o sistema de equações x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 e x² mais y² igual a 2. E aí os pontos serão menos 1 e 1 e 1 e 1. Podemos ver no gráfico, então, os pontos de intersecção das duas circunferências. No segundo quadrante é menos 1 e 1, e no primeiro quadrante 1 e 1. Agora, a região que nós queremos o gráfico é a região verde. Então, observem, nós traçamos aqui uma linha paralela ao eixo x nos pontos de intersecção para indicar, já que passa no centro da circunferência em azul, que a parte superior a essa linha corresponde à equação y igual a 1 mais raiz de 1 menos x². E a parte abaixo dessa linha corresponde à equação y igual a 1 menos raiz de 1 menos x². Por outro lado, na circunferência de equação x² mais y² igual a 2, a linha que está acima do eixo x, ou seja, a parte da circunferência acima do eixo x, é dada pela equação y igual a 2, y igual a raiz de 2 menos x². E a parte que está abaixo do eixo x, y igual a menos raiz de 2 menos x². Vamos ver os limites de integração da área em verde. Então, no lado esquerdo, nós temos x igual a menos 1 e no lado direito x igual a 1. Já o limite inferior,
corresponde à linha da circunferência em azul, que é y igual a 1 menos a raiz de 1 menos x quadrado. Por isso está aqui 1 menos a raiz de 1 menos x quadrado. E superiormente, a área verde é delimitada pela curva em vermelho, que é a circunferência x quadrado mais y quadrado igual a 2. Então, o y será igual a raiz de 2 menos x ao quadrado. Desse modo, então, a área que dá, ou a integral que dá a área da região, ela será escrita como sendo a integral de menos 1 até 1, da raiz de 2 menos x quadrado, menos, abre parênteses, 1 menos a raiz de 1 menos x quadrado, fecha parênteses, de x. Observem que a região achurada em verde, no primeiro quadrante, é igual à região do segundo quadrante. Então, a gente pode simplificar o cálculo fazendo a integral de 0 até 1, duas vezes, da raiz de 2 menos x quadrado, mais 1 menos x quadrado sobre raiz, menos 1 dx. Agora, como a expressão está com bastante termos em raízes, ou pelo menos 2, e temos que fazer uma mudança de variável para fazer o cálculo, vamos fazer a troca de variável usando as coordenadas polares. Então, as coordenadas polares da circunferência são ρ igual a 2 seno dt para a primeira circunferência, já que ela depende do y e tem o centro em 0 do x e 1 do y. E a segunda circunferência, ela tem centro 0, 0, então o raio será a raiz de 2. Para determinar os pontos de intersecção, nós vamos igualar as duas equações, fazendo 2 seno dt igual a raiz de 2, e aí o seno dt vai ficar raiz de 2 sobre 2, e os arcos que possuem seno raiz de 2 sobre 2 são θ igual a π sobre 4 e θ igual a 3π sobre 4, como na figura que nós temos aqui. Então, observe, o ponto de intersecção das circunferências é o ângulo de π sobre 4 no primeiro quadrante e 3π sobre 4 no segundo quadrante. Agora, para fazer o cálculo, nós vamos fazer apenas no primeiro quadrante, visto que a região do primeiro quadrante é simétrica do segundo. Observem que a reta que vai do zero até a intersecção da circunferência, que define o ângulo 0 a π sobre 4, ela, juntamente com a região em azul, ela marca ou delimita a área verde. E da reta π sobre 4 até π sobre 2, junto à circunferência em vermelho, delimita a região R2. E a integral, então, será a soma das áreas das duas regiões. Vamos ver agora os limites de integração. Então, tendo o gráfico, a primeira área, que é a R1 em verde, o ângulo começa no zero, veja que a região toda fica no arco de 0 a π sobre 4, e então ela começa no zero e termina a π sobre 4. O menor valor de raio ocorre quando o θ é zero, porque o seno de zero é zero, e depois o raio vai crescendo conforme a curva. Por isso que nós vamos descrever que o raio 2, o raio superior, é ρ igual a 2 seno de θ. Já na R2, a região R2 ela fica compreendida entre o ângulo π sobre 4 e π sobre 2. Então, o θ inicial é π sobre 4, o θ final é π sobre 2. Se nós formos preencher essa região amarela por circunferências, a menor circunferência é aquela que tem raio zero. Depois as circunferências vão aumentando de raio até atingir o raio máximo, que é ρ igual a 2. A integral, então, que da área vai ser obtida substituindo esses valores na fórmula a igual a 1 sobre 2, a integral de alfa até beta, ρ quadrado de θ. Então, como nós estamos calculando a área no primeiro quadrante multiplicando por 2, fica 2 vezes 1 meio, a integral de 0 a π sobre 4, de 2 seno de θ ao quadrado de θ, mais 2 vezes 1 meio, a integral de π sobre 4 até π sobre 2, de raiz de 2 ao quadrado de θ.
que daí aqui 2 vezes o meio dá 1, de novo 2 vezes o meio dá 1, e aqui fica a raiz de 2. A integral, o valor dessa integral é π menos 1. Vamos encontrar esses valores, esse valor no máxima. Então, no máxima, vamos em cálculo, eu já tenho digitado, então só escrever Ctrl V, a variável de integração é t, e como nós já sabemos fazer as substituições, nós vamos aqui já pôr os limites. O primeiro limite é 0, o segundo limite é π sobre 4, então porcento, como nós queremos saber o valor, é porcento, π dividido por 4, e nós temos o valor da primeira integral, que vai ser π menos 2 sobre 2. A segunda integral vamos em cálculo, a integral agora é 2, a raiz de 2, então raiz de 2 ao quadrado fica 2, o valor é t, e vamos fazer agora do π sobre 4, então porcento, π dividido por 4, até o π sobre 2, porcento, π dividido por 2, ok. Então o valor é π sobre 2. Agora então fazemos, para saber a área total, nós fazemos a soma do output da primeira, Ctrl C, aqui Ctrl V, somado com o output da segunda, que é o π sobre 2, Ctrl C, Ctrl V e Shift Enter. Naturalmente que agora, tirando o mínimo, simplificando, vamos tentar fazer isso aqui, simplificar, o resultado então vai ser π menos 1, como nós já estávamos esperando. Assim nós finalizamos esse vídeo sobre as integrais duplas em coordenadas polares. Os próximos vídeos nós vamos falar sobre o comprimento do arco e também sobre o volume do solo de revolução. Também a gente pede aos estudantes que não tenham ainda habilidade em fazer as conversões das curvas de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, que assistam os vídeos sobre mudança de coordenadas que dão os procedimentos para obter esses resultados.